Oi, gente! Vamos falar da contratação de serviços técnicos especializados por inexigibilidade de licitação. Mais especificamente, vamos responder a seguinte pergunta: a troca da expressão natureza singular por natureza intelectual na nova lei de licitações tem algum impacto na contratação, por inexigibilidade, de serviços técnicos especializados de pessoas com notória especialização? Para esse vídeo não ficar longo, vou dividir em dois. Nesse primeiro, vou explicar os conceitos de inexigibilidade, de serviço técnico especializado e de notória especialização. No próximo vídeo do canal, falo sobre os conceitos de natureza singular e de natureza intelectual, bem como respondo à pergunta se a substituição de uma expressão por outra tem impacto na aplicação da Lei 14.133, com base nos conceitos explicados tanto no primeiro vídeo como no segundo vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Leonardo, servidor público, formado em Direito, especialista em Direito Administrativo, com mais de 10 anos de experiência na área de licitações e contratos da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E esse é o canal do Licita na Prática, onde falo sobre licitações e contratos administrativos. Então, se você já gostou do tema, curta o vídeo e compartilhe com quem você acha que pode se interessar por ele. Agora vamos descobrir se a troca da expressão natureza singular na nova lei de licitações tem algum impacto na inexigibilidade de licitação para serviços técnicos especializados. Vejam, meu objetivo não é esgotar a matéria de inexigibilidade. Então, se você tiver interesse em saber sobre o processamento da contratação por inexigibilidade, por exemplo, coloca nos comentários que eu faço um vídeo sobre esse assunto. Como vocês podem ver, o artigo 25, inciso 2º, da Lei 8.666 é muito parecido com o artigo 7.4, inciso 3º da nova lei. Coloquei os dois na tela para você comparar. A grande diferença na redação dos dois é a troca da expressão natureza singular pela expressão natureza predominantemente intelectual, que eu sinalizei nos artigos mencionados. Mas essa substituição tem impacto nas contratações por inexigibilidade da nova lei? Vamos entender isso com calma. Bom, vamos lá. Primeiro, você precisa entender que pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que está aí na tela, as contratações realizadas pela administração pública, vulgo governos federal, estadual e municipal, são, em regra, realizadas por meio de licitação, que de forma bem resumida, é um processo para selecionar entre diversos interessados quem será o contratado para entregar um bem ou prestar um serviço, de acordo com regras definidas antes dessa escolha. É um conceito bem simples de licitação, mas eu gostaria que você ficasse com 3 ideias na cabeça quando estamos falando de licitação nesse vídeo e no próximo. A licitação equivale a competição, concorrência, disputa. Qualquer interessado pode participar da licitação, desde que atenda às regras dela. E a seleção do vencedor, vulgo contratado, será realizada por meio de critérios objetivos. Apesar da regra ser licitar, o próprio inciso 21 do artigo 37 da Constituição permite que a lei preveja exceções. E dentro dessa possibilidade, o legislador criou figuras que permitem à administração contratar sem realizar um processo seletivo. Dentre elas está a inexigibilidade. Agora, vamos entender a inexigibilidade. O artigo 25 da 8.666 e o artigo 74 da 14.133, que estão na tela, definem que a inexigibilidade de licitação se configura quando não é viável a competição. Basicamente, por algum motivo, a disputa de particulares para contratar com a administração não atende ao interesse público. Como assim? Vou dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, apenas um determinado equipamento de ressonância, por suas características únicas, atende ao que a administração precisa para inaugurar uma nova ala em certo hospital, e apenas uma empresa vende esse equipamento. Veja, não basta um único equipamento de ressonância magnética
atender ao interesse público. Esse equipamento somente pode ser vendido por uma única empresa, pois, caso contrário, é possível uma competição. Esse é um exemplo de inexigibilidade no qual apenas um único particular poderá atender ao interesse público. Outro exemplo de inexigibilidade é o credenciamento de serviços de radiografia. Há uma demanda muito grande desses serviços que, por um motivo qualquer, ficou represada por um ano. Para atender essa demanda represada em tempo razoável, será necessário suplementar a rede do Sistema Único de Saúde com a maior quantidade possível de serviços privados. Nesse caso, não há competição, porque todos os interessados em contratar com a administração pública poderão ser selecionados, desde que atendam critérios mínimos estabelecidos que assegurem que eles têm condições de prestar serviço de radiografia. Esse é um caso de inexigibilidade em que qualquer interessado, desde que capacitado, atenderá ao interesse público. Em qualquer dos casos, a licitação não é a melhor escolha para atender ao interesse público. Bom, agora que explicamos o que define a inexigibilidade, precisamos entender o que é serviço técnico especializado. Nenhuma das leis prevê o conceito de serviço técnico especializado, mas o senso comum define o serviço técnico especializado como aquele realizado por um profissional com determinada especialidade, qualificação especial, que o distingue dos demais profissionais. Por exemplo, um neurocirurgião é um profissional médico que realiza cirurgias no cérebro. Um advogado administrativista é um especialista em direito administrativo, etc. Já em relação à notória especialização, a 14.133 previu uma definição nos termos do artigo 74, parágrafo 3º, que é muito semelhante à prevista no parágrafo 1º do artigo 25 da antiga lei. Coloquei os dois dispositivos legais na tela. Observando esses dois dispositivos, podemos entender de forma simplificada que possui notória especialização a pessoa que é reconhecida em seu campo de atuação, sendo esta notoriedade relevante para concretizar o interesse público que a administração pretende atender com a contratação. Vamos trabalhar um exemplo. A Prefeitura de Jaú pretende dar aulas sobre rampas acessíveis aos seus servidores responsáveis por fiscalizar se os prédios são acessíveis às pessoas com deficiência física e decide contratar um arquiteto especialista em acessibilidade. Para caracterizar a possibilidade de contratar esse especialista por inexigibilidade, a Prefeitura de Jaú precisa demonstrar a notoriedade desse especialista por meio de publicações em revistas profissionais, palestras, etc. Além disso, deve justificar a necessidade de contratar um especialista que possua notoriedade. Ou seja, deve demonstrar que a notoriedade desse especialista vai ajudar no atendimento do interesse público. No caso do exemplo, ampliar, atualizar o conhecimento dos servidores sobre rampas acessíveis. Nesse sentido, por exemplo, caso a Prefeitura de Jaú precise de uma consultoria para elaborar um projeto de lei sobre acessibilidade, não poderá contratar por inexigibilidade o mesmo especialista que deu as aulas, se esse especialista, apesar de dar palestras e ter publicações sobre acessibilidade, não participou da elaboração de projetos de lei, porque sua notoriedade não estará relacionada com a necessidade pública que a Prefeitura pretende resolver, projeto de lei sobre acessibilidade. Hoje falamos sobre conceitos importantes para definir a contratação de serviços técnicos especializados por inexigibilidade. No próximo vídeo do canal, falaremos sobre o significado das expressões natureza singular e natureza intelectual, bem como vamos responder se a troca de uma expressão por outra, na nova lei de licitações, impacta na utilização da inexigibilidade para contratar serviços técnicos especializados. O que você acha? A troca da expressão natureza singular por natureza intelectual tem algum impacto? Coloque a sua opinião nos comentários. Gostaram do vídeo? Por favor, deem um like, compartilhem e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Se ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei ou qualquer outro tema relacionado a licitações e contratos, coloca nos comentários. Vejo você no próximo vídeo.